Eu quero começar, dá para colocar o slide, meu querido? Primeiramente, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Já vi algumas pessoas aqui conhecidas, a Geise, a irmã Virgínia. A irmã Virgínia, ela me ensinou a dar aula de escola dominical, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos de idade. Imagina, tinha cabelo ainda, era uma coisa bacana. E ela teve muita paciência comigo. E ela é professora aqui. Ela é professora aqui, glória a Deus. Irmã Virgínia, você é uma bênção nas nossas vidas. A irmã Cidinha está ali também, é uma bênção. O Juninho, que já está desse tamanho, né? O Júnior grande, dá para ser Juninho. E o Geraldo está aqui representando a minha família, né? Já que o Geraldo é um irmão, a gente não escolhe irmão, né? Mas Deus me deu a honra de escolhê-lo como irmão, né? O irmão mais velho, logicamente, né? Mas é um irmão que me ajuda muito, sempre me ajudou nas minhas dificuldades, sempre me incentivou quando eu estava meio fraco, né? Querendo desistir da faculdade, ele me ligava lá, não vai desistir nada, me dava uma bronca. Quem conhece o Geraldo sabe que ele é assim, né? Dá uma bronca e às vezes dá um chacoalhão na gente. Bem, feito então isso, eu também quero agradecer uma sua equipe que foi contar, que nos contatou e nos passou essa importante tarefa e missão de falarmos sobre suicídio e depressão. Algo que, se nós pensássemos há 10 anos, talvez 15, nós diríamos que o suicídio e a depressão só existia fora da igreja, fora do ciclo dos crentes. Mas hoje nós sabemos e entendemos que a depressão, assim bem como o suicídio, ela está adentrando no meio cristão ou não cristão. Ela atinge várias idades e várias pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Até por isso eu te deixei um pouco mais à vontade, porque eu gostaria que ao final você fizesse algumas perguntas para mim. Por quê? Porque é importante. Psicólogo é coisa rara. As pessoas não vão ao psicólogo. Por quê? Porque tem aquele estigma, né, de loucura. Então, por que eu vou no psicólogo ou no psiquiatra? E aí ficam com muitas dúvidas, às vezes dúvidas simples de serem sanadas. Para tanto, suicídio e depressão nos dias atuais, é o que nós vamos falar um pouquinho. Vocês já viram que eu gosto de movimentar, né? Mas fiquem atentos aí. Pode passar o próximo slide? Sobre a minha pessoa, eu queria que você me conhecesse. Senão, como é que você vai perguntar uma coisa se você não sabe nem meu nome, né? Bonito, vocês já viram que eu sou. Aquela foto ali é do meu casamento, eu gosto muito dela, porque eu estava bonito demais ali, né? Nem me reconheço. Mas eu já não tinha cabelo, pode ver, né? Ó, Natanael Gomes dos Reis, ó lá. Estado civil, casado com a Patrícia de Jesus. Por que a Patrícia de Jesus não está aqui hoje? Porque além de eu ser pai de 2 filhos, eu vou ser pai de 3 filhos. Então ela descobriu a gravidez, glória a Deus. Glória a Deus. Esses dias, que está enjoada, então toda aquela questão. Então eu levei muito a sério essa questão de crescer e multiplicar, né? Estamos parando já. Idade 33, então não sou muito... Tô ali, gente, me sinto um pouco jovem ainda. A profissão é psicólogo em uma clínica psiquiátrica, tá bom? Então se alguém precisar ser internado psiquiatricamente, pode ao final do culto vir conversar comigo. Ninguém vem. Precisar de um atestado também, né? Mas também ninguém quer atestado psiquiátrico, psicológico. As profissões anteriores, às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu nasci psicólogo, né? E não é assim, não é verdade. Ó. Feirante, auxiliar de produção, eu gostava de ser feirante, viu? Não muito, mas gostava. Auxiliar de produção, ajudante geral, orientador social, estagiário em psicologia. E antes de exercer a profissão de psicologia, eu fui secretário da igreja AD Bragantina lá da sede. O pastor fala que quem é secretário lá é abençoado. Eu fiquei 1 ano lá ralando e daí eu saí para a minha profissão de psicologia, né? Então, realmente é bacana. A função eclesiástica, presbítero há 10 anos. Então, desde os 23 anos, eu fui consagrado ao presbitério e até hoje exerço essa função eclesiástica lá na Assembleia de Deus Bragantina. Histórico, né, gente? Só falta o RG. Estudante de teologia, eu estou no 2º semestre de teologia, porque a teologia é algo que também me chama muita atenção, eu gosto muito. Pessoal, agora que vocês me conhecem, tanto aqueles que já são evangélicos, quanto aqueles que não são, sintam-se à vontade ao final da nossa palestra para fazer alguma pergunta, para esclarecer alguma dúvida, porque esta é uma oportunidade importante. Passa para mim, meu querido, próximo slide.
Depressão. Já vamos de cara definir o que é depressão. A palavra depressão vem do latim deprimire e significa apertar firmemente para baixo. Eu estava atendendo 4 jovens da Assembleia de Deus Bragantina e eles relatam o seguinte: estar deprimido, aí eles falam pastor, ou Natanael, ou Nata, enfim, é como se eu tivesse 2 sacos de cimento nas costas e tivesse que fazer as mesmas coisas. Então eu acordo, vou escovar o dente. A pessoa deprimida sente-se empurrada para baixo, sente-se sobrecarregada. Então já fica essa definição de cara. Aquele que está deprimido, aquele que está passando por um ciclo ou um processo de depressão, sente-se firmemente empurrado para baixo. Não entenda isso como uma luta, uma prova. Estamos falando de uma doença, ok? Mais para frente nós vamos direcionar e definir, fazer uma diferenciação. Então, quando você encontra uma pessoa que está deprimido, pastor, irmãos que aqui estão, colegas que vieram nos visitar, ele perde o sentido e a graça da vida. Ou seja, passa o próximo slide, querido, para mim. Alguns sintomas da depressão: perda do interesse por atividades antes prazerosas, até para os crentes. O rapaz era um pregador, gostava de pregar, ele ia para todo lado, ia no monte, ia, orava, parou. Não confundam com um esfriamento espiritual. Sabe-se que esse jovem, esse rapaz, é uma pessoa em contato com Deus, mas ele não faz mais essa atividade. A pessoa gostava de trabalhar, gostava do serviço dela, gostava, no meu serviço eu sou ativo, eu vou. Não gosta mais de atividades antes prazerosas. Apesar que a palavra trabalho, você sabe que vem de um instrumento de tortura, né? Significa trabalho. Então, vem daí, é verdade. Depois você pesquisa lá. Então, alguns acham que estão sendo torturados no trabalho, né? Mas tudo bem. Energia reduzida. Vai conversar com a pessoa, está cansada, olheira, mas dormiu a noite toda, então está assim para baixo. Baixa concentração. Perda da autoestima e autoconfiança. Olha só, autoestima. O que é autoestima? Eu chego de manhã na frente do espelho, sempre tem esse dia, né? Aí você olha, nossa, que cara bonito, sou eu mesmo, nossa. Você já teve esse dia, não teve? Eu nunca tive, vou falar a verdade para você. Eu nunca tive esse dia. Mas você já deve ter tido, sei lá, parece que hoje eu estou com mais cabelo, sei lá, hoje eu estou diferente. Então, autoestima elevada, isso é autoestima elevada. Hoje eu vou pedir aquele aumento para o chefe, é hoje, né? E aí autoestima, por quê? Porque eu trabalho, porque eu mereço, enfim. Hoje os jovens, né, gostam muito. Hoje eu vou entrar no propósito com aquela moça que a gente está ali, sei lá, então é hoje, estou autoconfiante, vou chegar, mas cuidado, né, pastor? O pastor está olhando bravo para mim. Cuidado aí, nós vamos chegar lá, tá bom? Passa para mim, meu querido, o próximo slide. Tem também uma visão pessimista do futuro. Isso independe se você é cristão ou não. Ah, Jesus vai voltar. Será que Jesus vai voltar mesmo? Estou cansado desse negócio aí. Igreja. Estou cansado. Mas se você fizer uma faculdade, se preparar, se especializar. Ah, não, mas isso aí é uma visão pessimista. Não tem futuro para ele. Não tem perspectiva, porque a vida já está sem cor, já está sem graça. Pensamentos de culpa, vamos lá, ideias autolesivas ou de suicídio. Isso aqui também é importante, nós vamos retomar no final. Quando a pessoa pensa em ideação suicida, a pessoa imagina assim: eu vou pegar uma faca e vou fazer assim. Não, são frases do tipo assim. Minha sogra ela costumava falar assim: eu vou andar na linha do trem, né? Minha sogra tinha 4 filhos. Então as frases são mais ou menos assim, ó. Se eu deixasse de existir, eu acho que ninguém sentiria a minha falta. Seria muito melhor se eu morresse. Se eu morrer, ninguém vai perceber. São coisas desse tipo. Ideias ou ideações suicidas. As ideias não são atos, às vezes são só pensamentos, ficam só nos pensamentos. E ideias autolesivas. Será que se eu me cortar eu vou sentir alguma coisa? Será que se eu me queimar eu vou sentir alguma coisa? Isso pode acontecer no quadro depressivo. Está vendo que parece muito com algo espiritual, mas a gente vai entrar lá nessa questão, tá bom? Irregularidade no sono, ou dorme demais ou dorme de menos. Perda ou aumento do apetite. Agora, o que é importante aqui? Para fechar o diagnóstico, é preciso que esse quadro dure no mínimo 3 meses. Eu sei que tinha gente preocupado aí. Puxa, eu estou depressivo, hein? Com esses sintomas aí, eu acho que eu estou depressivo. Mas só é depressão se esse quadro persistir por mais de 3 meses. Ou seja, vamos supor, o adolescente lá, porque cada dia os adolescentes estão namorando mais cedo.
E aí as frustrações acontecem mais cedo. Por quê? Imagina, se eu tivesse começado a namorar adolescente, cabeludão, desse tamanho. Aí, casava cedo. Daqui a pouco, a decepção vinha, né? Queda de cabelo, a minha esposa já me conheceu careca. Então, não teve decepção, não é verdade? Mas as decepções na adolescência, elas são grandes. Por quê? Porque a pessoa não está madura o suficiente para entender os rompimentos do relacionamento. Ou mesmo aquele namorado, né, no auge da sabedoria dos seus 16 anos, você não vai. Não vai, não. Eu sou seu namorado, o tamanho da nossa aliança que comprei. De moeda, mandei fazer. Né? Chique, hoje em dia está chique de moeda. Mas tudo bem. Tudo bem se você tem uma, tá tudo certo, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas a questão é que ela não está preparada, e aí vem uma frustração, vem uma tristeza, que é uma tristeza comum. Quando você termina o primeiro relacionamento, meu Deus, vai morrer, nunca mais vou namorar ninguém. Aí passa um mês, 2, já está, né, mais alegre, acho que eu vou sim, né? Então, mudou de ideia? Não, é porque é um luto normal, não é patológico, vencido isso. Por exemplo, não tem como você ficar feliz se você bater o seu carro, se você perdeu o emprego. Tudo isso são coisas suscetíveis de acontecer, tanto com os crentes quanto com os não crentes. Mas você não pode ficar no quadro de tristeza por mais de 3 meses ou ter esses sintomas. Pode passar, meu querido. Aí tem um quadrinho para ilustrar, olha lá. Não sei por que escolheram uma mulher, não tem nada, pode ser um homem também ali na foto, tá bom? Mas vem angústia, falta de motivação, sensação de falta de sentido na vida. Isso é um sintoma importante. A pessoa depressiva, ela perde o sentido de ser e existir. Sempre gostou do ministério, sempre gostou da ideia de fazer faculdade de teologia, fazer faculdade de música. Aí de repente não quer mais nada. Sempre gostou de cuidar bem do marido, tratar bem dos filhos. Não quer. Quer ficar no quarto, isolado, entristecido, não quer, perde o seu ciclo social de amigos. Então isso é muito importante. Irritabilidade, insônia, desânimo e cansaço fácil. Pode passar a próxima. Atividades do dia a dia ficam muito pesadas. No quadro, porque a depressão é assim, tem gente que pensa em deprimido já jogado no chão, já quase morrendo, né? Mas não é assim. A depressão ela tem fases. Então a depressão leve, a depressão moderada e a depressão maior. Qual que é o problema das pessoas que enfrentam um episódio depressivo? É que elas não procuram ajuda. Aí elas vencem o episódio depressivo menor, e aí vem um episódio depressivo moderado. Ela também vence por conta própria, e aí vem o maior, que é aquele que a gente não consegue. Escovar o dente, tomar banho, sair, viver, ver a luz do sol. Por isso que é muito perigoso não fazer o tratamento. Pode passar, meu querido. Agora vem algo importante. Causas possíveis da depressão. A depressão ela tem motivos biológicos em alguns casos. A minha esposa passou por esse que eu vou falar agora, uma disfunção da tireoide, hipotireoidismo. O que é isso? É a ausência de um hormônio chamado tiroxina, que vai causar os mesmos sintomas da depressão. Então a pessoa fica tentando resolver isso de várias formas, mas um exame de sangue simples, pedido pelo clínico geral, poderia detectar que ela tem uma disfunção na tireoide. Ela toma esse hormônio chamado tiroxina de manhã, em jejum, passa 1 hora em jejum e vai ter a vida dela normalizada. Por que o crente tem dificuldade em fazer isso? Porque muitas vezes o crente que enxerga o mundo pela ótica espiritual vai achar que isso é um problema espiritual e vai deixar de investigar as causas fisiológicas e biológicas. Eu tomo isso há mais de 8 anos. O pastor toma mais de 8 anos. Por isso que ele não é desanimado. Tá vendo? Por isso que eu senti a voz dele firme aqui, ó. Mas se ele não tomasse, ele poderia ter esses sintomas que nós relacionamos. Você entende? Você consegue entender isso? Que uma informação simples dessa, negligenciada, seja na igreja ou fora da igreja, pode atrapalhar muito a tua vida? Você sabia que a depressão é a doença que mais afasta as pessoas do trabalho no mundo? No mundo! E aí nós temos às vezes uma disfunção da tireoide,
que está resultando em fraqueza, ganho de peso ou diminuição, o exame de sangue pode excluir essa possibilidade. Isso é uma das possibilidades de investigação. Mais uma. Pode passar, querido, para mim, por favor. Essa eu descobri há pouco, deficiência de vitamina B12 e deficiência de vitamina D. Mais uma vez o exame de sangue aí é determinante. A pessoa está lá desanimada, a unha quebrando, não quer fazer mais nada da vida. Aí faz o exame de sangue, olha, por alguma coisa que nós não sabemos, o seu organismo parou de produzir, secretar essa vitamina B e essa vitamina D. O que nós vamos fazer? Repor essas vitaminas no seu organismo e a vida que segue. Aí você para de sofrer, meu irmão, ok? A gente precisa ter esse tipo de orientação. Passa pra gente, por favor. Eu gostaria de falar do mito da felicidade plena na vida cristã. Você já deve ter ouvido a frase assim: o crente não tem motivos para ficar triste. Ou você que é jovem, o jovem não tem motivo para ficar triste. Por que vai ficar triste? O melhor da vida, Shakespeare, né? O melhor da vida. Brincadeiras à parte. Não tem emprego, tem que pedir 10 reais para comprar lanche. É o melhor da vida. É o melhor da vida. Tem que estudar, etc, passar por vários desafios. Você já deve ter ouvido isso. Não tem motivo para ficar triste. Ou você não crente que está aqui, você não tem motivo para ficar triste. Você tem emprego, você tem mulher, você é bonito, você tem cabelo, e aí? Você não tem motivo para ficar triste. Entendeu? Eu teria, brincadeiras à parte, você já deve ter ouvido muito essa frase. Então isso é um mito da felicidade plena na vida cristã, e é um mito que as igrejas neopentecostais têm vendido muito. Você liga a televisão, você está fracassado, humilhado, jogado no chão, não tem dinheiro nem para comprar pão, vem aqui, Deus vai resolver. Não vai resolver, vai trabalhar, né? Vai trabalhar, que daí a coisa melhora para você. Mas tudo bem, eles vendem isso, é a teologia da prosperidade. Mas o que você tem que entender? Que o crente, a tristeza é um sentimento básico e presente durante toda a vida. A tristeza é um dos sentimentos básicos que vai fazer você vivenciar a sua vida como um todo. Mateus 5,4 vai falar assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Romanos, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Segundo Reis 25 vai falar do rei Ezequias. Ele recebe uma profecia que vai morrer, vira para o canto, chora, fica triste, recebe outra profecia que vai viver, aí fica feliz de novo, não é verdade? Se você tem uma notícia dessa, você também não vai ficar triste. E aí você recebe outra notícia, você vai ficar feliz. E 1 Reis 19, 3, verso 4, não vou entrar nesses, a gente lê só para a gente ter tempo para discorrer. Elias, que está pedindo a morte, está angustiado a ponto de eu quero morrer, não dá para mim, é tristeza. Então a gente tem que derrubar, jovem, o mito da felicidade plena. Você vai ter desafios, você vai ter que orar muito e pedir um bom esposo, uma boa esposa para Jesus, porque a coisa não está fácil por aí, na verdade. Casa que é bom, viu? Não dá risada não, os casados têm que falar, casa que é bom, é maravilhoso, mas tem que ser um casamento à luz das Sagradas Escrituras. Mas você vai ter desafios, terão dias tristes para você, vai ter um dia que a nota da faculdade não vai ir tão bem, vai ter um dia que você vai brigar com o namorado ou com a namorada. Então vamos quebrar esse mito da felicidade plena, viu? Você que é crente, você que é não crente, vai ter altos e baixos. Pode passar, meu querido. Bem, vamos lá, exemplo de tristeza na juventude. Rompimento de relacionamento. Isso aqui, não só na juventude, em qualquer momento da vida, se houver um rompimento de relacionamento, seja com um amigo, seja com o esposo ou a esposa, vai causar tristeza. E pode ser o gatilho de uma depressão. A perda dos amigos que se casam. Eu quase fiquei assim, geral, deprimido, né? Quando todo mundo ia casando, aí o pessoal falava assim que eu estava encalhado. Eu quase acreditei, pastor. Mas eu não estava encalhado, eu só nadei mais que os outros, entendeu? Eu já estava lá na frente, eu estava atrás. Mas valeu a pena, eu casei com uma moça linda, vocês precisam de ver. Olhos verdes, uma bênção de Deus. Ainda me deu um filho de olho verde e uma filha de olho azul. Você acredita nisso? Eu sou o único de olho claro lá em casa. De olho escuro. Estou torcendo para esse outro que está vindo agora. Tem que parecer com o pai, não tem jeito, né? Mas vamos lá. Olha lá. Baixo desempenho na faculdade e o luto pelo corpo de adolescentes. Isso que a gente está brincando aqui, né? Esse corpo que você tem hoje vai deixar de existir. Desculpa falar isso para vocês. Mas vai deixar de existir e vai vir um outro, assim. Falar, cadê aquele rapaz que estava até uns dias atrás aqui? Isso gera algumas angústias e alguns lutos. O luto pode ser o gatilho para a instalação de um quadro depressivo.
Ou seja, ó, tem gente que perdeu a primeira namorada na pré-escola e até hoje está deprimido por causa disso. Um gatilho que se instalou lá. Tem gente que ouviu do irmão há 13 anos atrás que ele nunca ia pregar e ele ainda está deprimido. Ele precisa vencer essas dificuldades, ele precisa sair desse quadro depressivo. Pode passar, meu querido. Agora a gente vai entrar numa área complexa, né? E longe de mim alguma polêmica, mas o mito da depressão como opressão demoníaca. Vamos tentar entender tudo. Primeira coisa, a Assembleia de Deus acredita na possessão demoníaca, acredita em demônios, acredita que também, ao estender as nossas mãos ou não, quando nós usamos o nome do Senhor Jesus e repreendemos, sai, acabou, foi embora. O que nós não acreditamos? Então, primeiro vamos seguir o slide. Desde a antiguidade se atribuía desconhecido a Deus ou ao diabo. Para quem é religioso ou crente, o mundo passa a ser visto pelo viés da religião. Vamos a um exemplo? Eu vou citar um exemplo. Um dia eu fui numa igreja e a igreja, o irmão estava lá entregando as profecias, aí ele me chamou na frente. Chamou, isso é normal na igreja pentecostal, tá? Pode acontecer, não estou falando que não aconteça. Ele me chamou e revelou que tinha um demônio dentro do meu relógio d'água que fazia o relógio correr mais. Eu fiquei imaginando o demônio rodando. Eu falei, descobri o que está acontecendo. Eu descobri o que está acontecendo na conta de mim. Não sou eu que estou tomando banho demorado, é o demônio que está lá no relógio d'água. Aconteceu. Se não tivesse acontecido comigo, eu ia fazer com você. Não ia acreditar. Para você ver como às vezes enxergar as coisas pelo viés espiritual acaba demonizando tudo. O demônio furou o pneu do carro. Você não troca o pneu há 5 anos. Pelo amor de Deus, às vezes é Deus te dando um livramento. Troca esse pneu, seu cabeçudo. Mas tudo bem, né? A gente acaba, tudo que dá de errado é o demônio. Não foi você que não estudou para a prova, né? Não foi você que não orou, não leu o texto bíblico antes de vir pregar. Não. Foi o demônio que esse dia atrapalhou tudo. Então, vamos lá. Eu quero que você entenda o mito da depressão como opressão, até possessão demoníaca, que eu tenho ouvido muito nessas igrejas neopentecostais. Mas o que me preocupa mais? São os crentes pentecostais tradicionais como nós somos, reproduzir isso, porque não entendem. Ah, não, isso aí, esse negócio de depressão, acho que realmente deve ter um demônio assim, depressão, que entra na pessoa. Então, não é isso. Vamos lá, próximo slide, por favor. Outro exemplo. Em uma visão distorcida, doenças podem não ser só doenças, mas sim laços do inimigo. Estou triste, olha o irmãozinho chegando para você. Estou triste, irmão, faz uns 3 meses, não sei mais o que eu faço. Aí que o irmão fala, ora e expulsa esse espírito de desânimo. Quantos já não ouviram isso, né? Quantos já não ouviram isso? Ou você que às vezes não está aqui e não é crente. Oh, esposa, eu estou assim, não consigo e tal. Vai caçar o que fazer. Caça um emprego que você vai ver se não melhora isso aí. Vai lavar uma pia de louça para você ver se não passa isso aí. Vai lavar meu carro, filho, para você ver se não passa isso aí. Né? Aí que desanima mais ainda. A pessoa fica mais desanimada. Passa para mim, meu querido. Declaração de fé. Até trouxe aqui, ó. A Assembleia de Deus lançou em 2017 uma declaração de fé, que deve ser seu livro de cabeceira. Isso aqui levou muito tempo, levou 100 e poucos anos para ser formulado. Nós tínhamos 16 pontos que nós acreditávamos, sabe? Que a gente acredita na Trindade, em um só Deus, eram 16 pontos. Olha o que virou os 16 pontos. Era um livro grande assim, ó, 120 páginas, grande, 200 e pouco, 220. E o que a declaração de fé fala no capítulo 8 sobre as criaturas espirituais? Olha lá. As enfermidades nem sempre são possessão maligna. Se você ler mais para cima, você vai ter que ter uma declaração, pode entrar na internet, você vai ver que ele está falando que alguns demônios fazem igual aquilo relatado nos evangelhos, que a pessoa tem compulsão, etc. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Ó. As enfermidades nem sempre são possessão maligna, às vezes trata-se de um problema de ordem clínica. Agora na atualizada já está de ordem física. Aqui, se você pegar esse livro, você vai ver que está de ordem física. Jesus disse, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã. Lucas está ali. Há aqui distinção entre doença e possessão demoníaca. Declaração de fé da Assembleia de Deus, página 89. Tá bom? O que é a declaração de fé? Aquilo que nós cremos. Então, o que eles estão separando aqui? Possessão demoníaca
e doenças, enfermidades. Ninguém fala assim, pastor, veio em mim um espírito de pressão alta e olha, quase que eu fui, dessa vez pegou. Veio em mim um espírito da cardiopatia e meu coração, eu tive um ataque cardíaco. Não, mas as pessoas falam, veio em mim um espírito de depressão. Você já ouviu isso? Em algumas outras igrejas até. Não existe espírito de depressão. Existe a doença depressão, estar adoecido por depressão. Pode passar para mim, por favor. Bem, da onde vêm essas ideias? Oriundas do crescimento das igrejas neopentecostais. Depressão como ação demoníaca, batalha espiritual, não que não exista, mas batalha espiritual de um modo deturpado. Teologia da prosperidade, sincretismo religioso e maldição hereditária. Ou seja, meu sei lá, vô, não sei quantos vô para trás, não sei se ele era índio, se ele era afrodescendente, não sei o que ele era. Eu sei que existiu alguém antes de mim que ele era uma pessoa má, e aí eu vim herdando isso dele. Não existe isso, entendeu? Isso são ideias das igrejas neopentecostais. Agora, só para você ver como que eles deturpam, uma das igrejas que defendem ser a depressão um ato demoníaco, tem um líder que defende o aborto, só para reforçar a deturpação bíblica. Esse mesmo líder que fala que tem um espírito de depressão, fala que a mulher pode abortar a hora que ela quiser, que não é pecado, que não é anticristo. Então você vê o nível de loucura da coisa. Gente, eu estou correndo porque eu quero que vocês façam algumas perguntas ainda. Pode passar o próximo slide, meu querido, por favor? Outro problema que enfrentamos, a ação dos medicamentos. Muitas pessoas têm medo das medicações. Quem é que já tomou dipirona? Só tomou. Dorflex, né? Já tomou. Quem já tomou bezetacil? Esses aí são fortes. Uma vez eu só vi a pessoa saindo, mas parece que ela tinha saído pior do que ela entrou, né? A bezetacil é forte. Algum momento você questionou? Falou assim, esse medicamento acho que eu vou ficar viciado. Não. Mas quando nós falamos de medicação antidepressiva, a pessoa se preocupa. Então primeiro vamos à descoberta da medicação antidepressiva. O teste de medicações para tuberculose foi descoberto o primeiro antidepressivo em meados de 1950. Um dos pesquisadores, em suas anotações, afirmou que os pacientes estavam dançando no corredor, mesmo aqueles com problemas pulmonares. Vale lembrar que nessa época a tuberculose não tinha cura, ou seja, era o mesmo que falasse, você está no câncer terminal, imagina a pessoa dançando. Aí falou assim, tem alguma coisa errada com essa pessoa que está com tuberculose. O que está acontecendo? A gente está dando esse remédio experimental para ele. Esse remédio não cura tuberculose não, mas deixa a pessoa mais alegre, né? Então peraí. Então esse remédio não serve para tuberculose, ele serve para a pessoa que está deprimida. Então foi assim. Lógico que eu estou falando a grosso modo aqui, né? Tem todo um resumo, se você quiser ler depois, vários vídeos, né? Eu só estou resumindo aqui para você. Mas aí foi descoberto. 1 Timóteo 5,23, eu só queria que você abrisse lá. 1 Timóteo, quem achar pode ler para mim. Pastor, eu não quero mostrar um polêmico aqui, mas é só para falar da medicação. Vamos ver se o pessoal vai entender. 1 Timóteo 5,23, quem pode ler? Alguém? Puxou? Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. E ele não está falando você beber vinho, viu? Tem gente que fica empolgado, já é hoje que eu vou parar. Não. Tem gente que usa aquele outro texto lá, né? Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas... então não embriagar quer dizer que se eu ficar de pé, pastor, não pode. Não pode, tá de brincadeira, né? Mas olha, o que eu quero que você frise nesse versículo, não é a parte do vinho, é a parte medicamentosa do vinho. Naquela época, o vinho, seja o vinho fermentado ou não, era mais seguro do que a água. Porque a água, até hoje, ela é meio de se contrair bactérias e doenças. Imagina naquela época, que não tinha sabespa, não tinha cloro. Então, essas enfermidades do estômago de Timóteo, o que Paulo vai recomendar para ele? Olha, não toma só água, mistura esse suco, toma um suco de vinho. Podia ter sido um suco de laranja, né? Mas usou o vinho para fazer o vinho. Toma suco, não toma só água. O mesmo princípio vale, porque o apóstolo Paulo foi usado para ressuscitar uma pessoa.
ele foi mordido por uma cobra. Olha um homem cheio de experiência. Quando ele podia escrever: Timóteo, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essas enfermidades e você nunca mais vai ter um problema no estômago. Poderia, não poderia? Mas ele falou, ele deu uma recomendação. Hoje você está aqui para ouvir uma recomendação. Às vezes, essa dificuldade que você tem é uma dificuldade de um neurotransmissor que joga um hormônio, ou um neurohormônio no seu cérebro chamado serotonina. Você já deve ter ouvido falar desse hormônio. Esse hormônio que faz você andar, correr, fazer suas atividades. Eu tenho certeza que você está aqui super feliz, nem está pensando na janta, nem está pensando em comprar um cachorro quente. Você está aqui, ó, empolgado. E o que te faz empolgado? É a serotonina que está sendo lançada no teu cérebro. Cada vez que você sorri, você engana seu cérebro. E aí você tem a impressão de estar feliz. Então põe a caneta assim, ó, fica assim. A impressão de estar feliz, joga a serotonina no teu cérebro e aí você fica mais feliz. Não é verdade? Sorrir faz tão bem. Sorrir faz muito bem. Libera serotonina no cérebro. O que essas medicações fazem? Pode passar, meu querido. Vou ficar viciado em remédio? Não. Remédio receitado é sempre uma dose segura. Como eles funcionam? Aquilo que eu acabei de falar. Atua no cérebro, modificando e corrigindo a transmissão neuroquímica em áreas do sistema nervoso. Deixam por mais tempo no cérebro os neurotransmissores do prazer. Ou seja, a pessoa depressiva, por um motivo que nós não sabemos ainda na ciência exatamente, tem menos neurotransmissores do prazer. Por isso ela não tem vontade de estar com seu marido se for casada. Não tem vontade de limpar a casa, mesmo se for uma pessoa limpinha, aciada. Não tem vontade de trabalhar, mesmo se for um bom profissional. Não tem vontade de vir à igreja, mesmo se for um bom crente. Não tem vontade de fazer nada. Por quê? Porque o seu cérebro está entendendo que é para ficar parado. Ele está entendendo que é para você descansar, para você relaxar. E é preciso que, através da medicação, isso seja corrigido. Pode passar, meu querido, para mim. Aí, ó, olha o exemplo de remédio. Você vai lá, o remédio que eles passam, mais fraco é a fluoxetina. Sertralina também é bem fraco. Paroxetina, citalopram, fluxosamina. Então o que acontece? Você vai passar por uma consulta, o médico vai avaliar, vai pedir exame de sangue, vai excluir aquelas hipóteses que eu falei. É hipotireoidismo? Não. É ausência de vitamina D, vitamina B? Não. Então vamos pensar que é a ausência de serotonina no cérebro. E aí, se você pensar que é ausência de serotonina, você dá essa família de medicações, uma dessas medicações, e aí joga mais serotonina no teu cérebro. Olha só o que joga serotonina no cérebro. Praticar atividades prazerosas. Você sabia que comer chocolate também libera neurotransmissores do prazer? Olha só, vai ter gente que vai sair daqui e vai comprar uma caixa de chocolate, não é verdade? Para os solteiros, é muito importante comer chocolate, viu? Que libera muito prazer. Libera. Para os casados também, é muito importante. Então, vai ter, pastor, muito menos pessoas depressivas comendo chocolate, mais pessoas obesas, né? Aí chama o médico para dar a palestra da obesidade. Brincadeiras à parte, a gente é sabido isso, tá bom? Sorrir, como eu já falei para vocês terminaram de jogar aí serotonina no cérebro, porque vocês sorriram, e atividades físicas também, tá? Então nós falamos, destruímos alguns mitos aqui, para a gente partir, pode passar, meu querido, para a última parte, que é bem séria, bem complexa, que é o suicídio. O suicídio é o ato de acabar com a própria vida. Ele sempre é um acontecimento complexo, às vezes multifatorial. A pessoa não tem como objetivo a morte, mas sim o fim do sofrimento pelo qual está passando. E o único jeito que enxerga, naquele momento, para chegar a isso é através da morte. Depois nós vamos falar dos dados. Então, eu acho que vocês também, como eu, tiveram contato, alguns pastores que se suicidaram no Brasil, fora do Brasil, cristãos, não cristãos. O fato é que o número é muito grande, é alarmante. Eu fui dar uma palestra na cadeia aqui de Bragança, falando sobre suicídio. O suicídio ele tem como objetivo principal pôr fim ao sofrimento. Mas, como nós falamos aqui, o ser humano nasce e vai passar por muitos sofrimentos na vida. Só que chega um momento que, se a pessoa está depressiva, se ela está para baixo, lembra com aquele peso que eu falei?
e ainda com ideações suicidas, e coisas ruins começam a acontecer como acontece na vida de todo mundo, a probabilidade dela cometer o ato de tirar a própria vida é muito grande. O que te preocupa e preocupou a irmã Sueli, preocupou esta igreja, é que a taxa que mais cresce de suicídio é entre 15 e 29 anos. Isso independente da religião da pessoa. Entre 15 e 25 anos, se não me engano, é a taxa que mais cresce das pessoas que se suicidam. E eu vou falar de alguns dados, pode passar, querido. Próximo. É isso que eu acabei de falar para você. A média de idade das pessoas que mais cometem suicídio no Brasil é de 15 a 25 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, que é essa OMS, 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos desde que a pessoa pudesse ter acesso a profissionais da saúde. O Brasil é o 8º país com maior número de suicídio no mundo. Nós estamos entre os 10 mares. No ano de 2013, que foi o último dado que eu consegui na internet, foram 11 mil mortes, mais de 900 mortes por mês. Só no Brasil. Só no Brasil. No mundo são 300 milhões de pessoas que se suicidam. No mundo, 300 milhões de pessoas. Para cada suicídio, a gente tem cerca de 20 a 30% de tentativas. Veja como esse número sobe. Porque as pessoas que tentam uma vez acabam tentando mais vezes. É muito preocupante. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para tentar tirar algumas dúvidas e para, esperamos que durante essa fala que eu tive, que foi embasada na minha profissão, vocês tenham conseguido assimilar algumas informações, porque nós vamos partir para o último slide. Tem mais um aí, pode passar, meu querido. Como prevenir? Fazer o que nós estamos fazendo aqui, falar sobre o assunto, procurando ajuda e tentando ser feliz, né? O que te faz feliz? Para alguns é a família. A coisa que eu mais quero é chegar na minha casa, abraçar minha esposa. Tem outros que já não, né? Falou de família, por quê? Porque está passando por outro momento. Mas eu gosto muito de chegar na minha casa. Minha filha caçula tem 2 anos. Aí ela me recebe com alegria que eu falo assim, acho que eu nem mereço tanta alegria. Pai! Eu falo, meu Deus, parece que eu sou o pai mais lindo do mundo, né? Para ela eu sou, né? Então, o que te faz feliz? Amigos? A sua fé? A sua fé te faz feliz? Você crer em Jesus te faz feliz? Porque tem horas que a gente está no automático, né? Será que faz sentido? Eu vi aqui o pessoal louvando com tanta alegria, com tanta empolgação, encerramento da Semana Jovem, né? A sua fé te faz feliz? O que te faz feliz? Você que está aqui hoje e não é adepto de nenhuma fé, o que te faz feliz, meu querido? A sua profissão? A sua vontade de vencer? O que te faz feliz? Você precisa disso para prevenir depressão e suicídio. Reconhecendo as suas necessidades básicas. O sono, fome, contatos sociais e autorrealização. Tem a pirâmide de Maslow, ela vai falar dessas necessidades, não vou entrar nisso. Mas, por exemplo, vamos supor que hoje você tenha comido no almoço feijoada, depois você comeu abacaxi, jaca e depois também comeu um tutu e assim foi fazendo uma mistura. Chega agora, à noite, o seu estômago está... Aí, o que acontece? Você tem aquela necessidade de aliviar o ventre, certo? Você sendo educado, pastor, você não cortei. Tem aquela necessidade de aliviar o ventre. Nada é mais importante do que essa necessidade de aliviar o ventre. Não é verdade? Não é a palestra que vai te segurar. Você vai ter que sair correndo. Cadê o banheiro? Onde é o banheiro, pastor? Onde é? Lá no fundo. Meu Deus, não dá tempo. Vai ter que passar aqui, ó, correndo assim, vai lá aliviar o ventre. O que é isso? Chama necessidade básica. Necessidade básica. Necessidade escritora básica. Necessidade de fome, por exemplo. Talvez você veio trabalhar, falou, não, hoje eu vou lá honrar os jovens e tal, e nem comeu. Aí eu fico aqui falando de comida, falei de feijoada, tutu, babá, você tá assim, cara, eu preciso ir lá comer alguma coisa. Eu vou sair daqui, vou no som lá comprar um cachorro quente ou no Mendonça. Tá pensando que isso é necessidade básica. E, como eu falei, contatos sociais também. Você tem que ter contatos sociais, amigos, parentes, para isso fazer com que você se autorrealize. Pode passar, nós vamos terminar dentro do horário com perguntas. Meus queridos, nós não vamos prolongar, mas você tem alguma pergunta? Levante a mão, uma irmã tem uma pergunta. Vamos lá, minha querida. Eu tenho uma pergunta lá dentro. Pergunta também tem uma. Pode. Posso começar? Pode, fica à vontade. Irmã, pode falar. Quem já tem fatos na família, tipo irmão, cunhado,
pode vir a ter? Chama-se predisposição genética. Pode, mas não é que vá acontecer. Mas tem uma probabilidade, está num grupo de risco maior, vamos dizer assim. No caso, quase. Tá num grupo, é bom avaliar. Está num grupo de risco muito grande. Mas já toma medicação, já faz nada. Então, porque assim, o que acontece? O ciclo da depressão, ele dura e ele acaba, ele se encerra. Porque as pessoas pensam assim, eu vou ficar tomando medicação para sempre? Não. Vai ter um ciclo, você vai tomar e vai desmamando, que chama, tá? Então, aí o que aconteceu? A pessoa parou, né? O médico falou que estava tudo ok, mas teve novamente. Tá, aí a reincidência já não é mais o primeiro, então já entra em outro transtorno, ainda depressivo, mas volta. O que acontece? A depressão ela tem um tratamento, mas ela não tem cura. Quem é que cura? É Jesus, né? É a nossa fé, mas a depressão ela precisa estar sempre em observação. Então pode ter um gatilho, aquilo que nós falamos, sabe? Pode ser um gatilho externo, um estresse que ela passou, volta. Mas ela é uma pessoa de fé, ela tem muita fé. Isso. Sim. É tanto que quando tem a recaída, ela só quer Ler a Bíblia, orar. e chora. E chora, porque daí vem aquele choro emotivo, aquele choro maior. Mas assim, tem que estar sempre observando e tem essa probabilidade sim. O irmão tem uma pergunta. Não sei se está dentro do assunto, mas a minha pergunta é: o sujeito que é otimista com tudo, certo? Tudo que você propôs para ele, ele é otimista com aquilo lá. Ele nem sabe o que vai dar. O irmão está falando assim, alguém que é muito otimista, tudo que é, vamos para cima. Realmente é uma visão de mundo. Né? É algo que também é da composição dele, tem a ver com a personalidade. Porque tem aquele que nem, eu não sei, tinha um desenho antigamente que era ó vida, ó céus, ó destino, é tudo. Ele não é depressivo, é da personalidade dele mesmo, né? E já tem o outro, igual o irmão falou, são traços de personalidade. Vamos fazer quando o irmão já está com a colher de pedreiro na mão fazendo, né? É assim, então tem a ver sim, tá bom? É um traço característico da personalidade. Mais uma, meu querido, alguém? Pode falar, jovem, querido. Uma vez eu ouvi que a depressão não é apenas o fato de sentir um peso. Muita ansiedade também, em muitos casos a gente não leva isso a sério, mas é também uma depressão também. O que acontece, foi bom ele tocar nesse assunto, às vezes a gente pensa no deprimido só como aquela pessoa caída. Às vezes agitação, agressividade, ansiedade também são sintomas da depressão, igual ele colocou. Não é só aquela pessoa que está ali convalescida, é aquele muito acelerado e tal, e ansioso, estressado, nervoso. Porque a depressão ela traz comorbidades que chama. Ela, além de trazer esses sintomas que nós falamos, traz esses outros, ansiedade. Por isso que às vezes o depressivo não toma um remédio só. Ele não toma só o antidepressivo. Ele toma ansiolítico, ele toma um remédio para dormir, para regular o sono. Então aí ele fica desesperado. Puxa, por que eu tenho que tomar tudo isso? Porque não tem só uma coisa. Veio mais juntas no pacote. Bom? O irmão tem uma pergunta? Como aconselhar alguém que nós identificamos que tem esses sintomas, sendo que o cristão, a primeira coisa que ele sempre vai falar é que a resposta é sempre Jesus e o caminho é Jesus. Para tudo nós cremos que é. Mas sabendo que é uma doença, então como é que eu aconselho? O que acontece? Existe ainda, lembrando que nós somos uma igreja histórica, com mais de 100 anos, muito preconceito. Os nossos fundadores, né, Daniel Berg, Leonardo Vinho, eles reforçaram muito a ideia da ação do Espírito Santo, e até hoje é assim, nós acreditamos no Espírito Santo. Mas eu pergunto, se você descobrir que tem um câncer, você vai procurar ajuda, sim ou não? Sim. Por que você não procura, e nós, em modo geral, não procuramos ajuda psiquiátrica e psicológica? Porque nós entramos no mito da depressão como possessão demoníaca. Nós acreditamos sim que existe um demônio por detrás, ou uma ação do maligno por detrás, forçando a situação depressiva. E aí você não vai procurar ajuda, porque você vai colocar o joelho no chão e vai passar um mês, um ano, e os sintomas vão persistirem. Porque, como o irmão colocou, Jesus pode curar você hoje se você tiver sintomas depressivos, agora. Mas só que se isso não acontecer, você precisa de ajuda, precisa procurar ajuda. E aí, aconselhar, irmão, existem ações espirituais, porque nós cremos no mundo espiritual, mas você precisa de ajuda.